Queridos, e vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 26. Gênesis capítulo 26. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 26. Diz assim a palavra do Senhor: houve fome naquela terra, como tinha acontecido no tempo de Abraão. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito. Procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e a seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras, e por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim, Isaque ficou em Gerar. O verso 12 diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Naquela mesma época, Isaque semeou e colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, que o Espírito Santo do Senhor nos conduza no entendimento da sua palavra. Hoje eu queria falar de um tema que diz: prosperando em tempo de dificuldade, em tempo de não ter nada, em tempo de crise, em tempo de escassez, em tempo onde as panelas estarão batendo uma na outra. Numa época como esta, é possível prosperar, é possível ir além. Mas a prosperidade que eu queria falar hoje não está atrelada simplesmente a posses, a aquisição de bens, não é? Da propriedade propriamente, ou até mesmo na capacidade de multiplicar aquilo que temos materialmente. Quero falar nesta noite sobre uma prosperidade que reflete na nossa vida pessoal, que nos fará crescer, que nos faz crescer como pessoa, como amigo, como esposa, como servos, como cristão, como discípulo. E eu entendo, meus queridos irmãos e irmãs, que é possível ter essa prosperidade em época de dificuldade. Interessante que o texto no capítulo 26 faz Isaque lembrar ou narra a situação que Abraão outrora tinha vivido de dificuldade, e que agora Isaque, seu filho, enfrenta. Parece que as gerações enfrentarão ciclos de dificuldades, e que depois do pecado, depois do Éden, será muito comum os ciclos de dificuldades, os ciclos de escassez, de momento difícil. Mais adiante o texto lá em Reis, o profeta Eliseu fala à mulher sunamita que ela iria naquela época, naquela região, enfrentar dificuldade e escassez. Mais adiante o próprio José recebeu em sonhos que
todo mundo ia passar dificuldade, o mundo ia passar problema. Então, meus irmãos, minhas irmãs, faz parte do ciclo da vida. Depois do Éden, nós temos que parar para entender que enfrentaremos dificuldades. E pode ser que eu não veja, mas quem sabe amanhã a minha menina Laís, ela vai ter ou vai enfrentar uma dificuldade tanto quanto igual a esta que nós estamos passando agora. A nossa geração nunca viu nada como este momento, não é assim? Na história. E ainda que a tecnologia, a ciência cada vez mais tenha avançado, a gente vai ver que as dificuldades, os problemas, a escassez, não é? A crise faz parte do ciclo da vida. A geração de Abraão vivenciou, agora a geração de Isaac está vivenciando. E a Bíblia diz que naquele momento Isaac enfrentou dificuldade, crise, e ele foi à cidade de Gerar para ali descer ao Egito. E a Bíblia diz que Deus disse a ele: meu filho, não faça isto, não desça, fique aí, não vá para o Egito, fique aí. E ao ouvir a instrução de Deus, o conselho de Deus, Isaac fica, e naquele lugar ele prospera, naquele lugar ele cresce, naquele lugar ele tem a oportunidade de ser trabalhado, forjado pelo Senhor. Eu acredito que é possível sim crescermos nesse momento. Eu cresci. Eu quero dizer aos irmãos que a experiência de pastorear numa época como esta, para mim está sendo singular, única. É muito interessante a relação pastor e ovelha nesta época. A percepção que a gente teve, que a gente está tendo é incrível. As verdadeiras ovelhas estão se mostrando. Está dando para entender? É assim. E a gente fica olhando, a gente fica assim, trazendo ao nosso coração muitas coisas. O ser igreja nesta época tem sido muito interessante, tá certo? O ser igreja, o cuidado, o amor nesta época está sendo muito interessante. E meus queridos, eu entendo que assim como Isaac, ele prosperou numa época de crise, numa época de escassez, numa época onde as panelas estavam batendo umas nas outras, numa época de dificuldade. Eu acredito que nós podemos também assim crescer. Nós podemos usar ou ter esse momento para crescer, para o aprendizado. Esse momento serve também de forma pedagógica. E eu queria dizer aos irmãos que nós precisamos aprender a tomar decisões nesse momento. E as decisões que precisamos aprender a tomar, para que possamos aprender, para que a gente venha tomar, as decisões tomadas por mim e por você, tem que nos ajudar a mudar de vida. Eu quero que você entenda que Isaac tomou decisões que o ajudou a mudar de vida. Nossas decisões precisam nos ajudar a mudar de vida. Eu não estou dizendo mudar a nossa identidade, tá certo? Mudar a essência do nosso ser, mas aperfeiçoar aquilo que somos. Por que não? Por que não sairmos dessa pandemia mais amigo, mais humano, mais discípulo, mais verdadeiro, mais amoroso? Porque a gente percebe que passamos rapidamente e muitas coisas nesse período foi, não é, colocada na balança, porque aquilo que achávamos que era de valor, que era importante nessa situação, foi tratado de maneira fugaz, perdeu-se o valor. Eu vi líderes dos mais diversos continentes do mundo com a mão na cabeça. Não se tinha uma explicação lógica, científica, plausível para dizer a ninguém. Ninguém tinha uma explicação. Eu não estou falando de política, mas ainda hoje no Brasil a confusão está grande em relação ao ministro da nossa saúde, porque a situação é de turbulência mesmo, a situação é de confusão.
E tudo isso serve-nos para a gente crescer. E eu espero que a gente cresça. É bem verdade que, como tem alguns pastores até dizem, né? Tem gente que vai sair pior. Pior, eu nunca vi, é um camarada, é um infame mesmo, sai pior. Mas eu espero que a grande maioria saia melhor. Porque esse momento está nos ajudando a aprender a tomar decisão que mude a nossa vida. Meus irmãos, francamente falando, eu disse, meu rapaz, por que eu fui comprar uma propriedade um tempo desse? Eu não deveria, sei lá, será que foi bom a gente ter comprado o ano passado uma coisa tão valorosa? E aí a gente olha para a conta, não tem. Eu disse, poxa, eu vou ter que treinar minhas meninas para que no futuro, se elas vierem a enfrentar uma situação como essa, elas estejam mais tranquilas. Vocês não estão entendendo o que eu quero dizer? Nós não aprendemos, nós não fomos ensinados a lidar com um tempo como esse. E eu não tenho dúvida que a situação vivida por Abraão refletiu na vida de Isaac, porque Isaac teve calma, Isaac soube, como Abraão, esperar em Deus e fazer aquilo que Deus instruiu a fazer. Eu e você que somos pais, eu e você, podemos influenciar essa geração que se levanta a reagir amanhã numa crise de maneira diferente dessa da nossa, e contar aos nossos pequenos a história da pandemia do ano de 2020, para que eles possam no futuro, daqui a 10, 20, 30 anos, não sei, 50 anos, estar bem melhor preparado do que nós. A igreja foi pega de surpresa, ficou todo mundo assim, o que é que a gente fez? Eu lembro da reunião que a gente fez numa quarta-feira aqui, foi uma situação só, e os irmãos lembram disso? O pastor está doido, pastor, fechar a igreja, aí um dizia uma coisa, outro dizia, porque a gente não estava preparado para tal situação. Mas a crise, a dificuldade, o problema tem que nos ajudar a aprender a tomar decisões que possam mudar as nossas vidas, que vão nos ajudar a mudar a nossa vida. Eu não vou ser mais o mesmo, no sentido de saber melhor enfrentar situações como esta. Daqui a 20, 30 anos, quem sabe, eu não sei, pastoreando os filhos de vocês, eles sendo os meus diáconos, a relação vai ser com certeza melhor, não é, irmão de Clito? Como hoje. Os irmãos não sabem, mas depois eu vou dizer nos bastidores. Aí você, pastor, o senhor deu um negócio que só o senhor sabe e o irmão sabe, e todo mundo fica perguntando o que foi que aconteceu, mas a irmã Betânia sabe, porque senão, se não fosse ela, não teríamos ceia hoje, e ela não é diaconisa. Já deu para entender. Mas voltando aqui, nós precisamos aprender a tomar decisões que no futuro ajude-nos a estar melhor preparado. Tome decisões hoje que venha mudar a sua vida, para que no futuro você melhor esteja preparado. Eu quero que a gente entenda isto, irmãos. Nossas decisões nos ajudam a direcionar melhor o nosso destino. Nós temos a nossa história, nós temos. Eu e você temos um destino. O que se tem mais falado hoje, nos últimos dias, é o destino da igreja, é o destino do Brasil, é o destino das nações, da saúde, é o destino das escolas, é o destino dos alunos, dos professores. Todo mundo está falando disso. Há uma necessidade de rever conceito, rever posições, rever ideias. E eu tenho costumeiramente batido na tecla da Igreja Batista do Nobre. Meus irmãos, não podemos mais estar fechado às mudanças, àquilo que é novo. Precisamos cada vez mais nos reinventar. É um convite, e eu estou gritando. Não há como ser igreja como se era há 30 anos atrás, há 50 anos atrás. Não há. Até Roma precisou se refazer nesse momento. E eu não tenho dúvida que as decisões hoje, por nós, vão mudar a nossa vida, vão mudar o nosso destino, a nossa história. Então eu queria convidar vocês, assim como Isaac tomou decisões a partir das orientações de Deus e prosperou, eu quero convidar você nesta noite a aprender a tomar decisões que vão reverberar com certeza no seu futuro, no seu destino, no seu amanhã, na vida dos seus filhos.
ou aquilo que os seus filhos hoje têm, ou que você vai deixar, vai por eles acabar do dia para a noite. Nós precisamos tomar decisões na vida de nossa casa, na vida da nossa família, que nos ajudem no amanhã, no nosso futuro. O nosso futuro pertence a Deus. Nosso futuro pertence a Deus, e Deus nos convida hoje, e Deus nos instrui hoje, e Deus nos alerta hoje a que nos preparemos para o amanhã, para o futuro. Ele chegou para José e disse: filho, será assim. Ele chegou agora para Isaac e disse: Isaac, será assim. Ele vai chegar para mim e para você. E se vem dele, acredite. Foi isto que nós conversamos hoje pela manhã. Aqui Deus fala a Isaac, e Isaac acredita a palavra de Deus no seu coração e prospera. A Bíblia diz que ele prospera tanto que ele colhe 100 por 1. Eu sei que nós não fomos ensinados assim, mas já tem que pegar, a situação tem que ser melhorada pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos nossos bisnetos. O nosso culto a Deus precisa ser melhor aperfeiçoado. Na história do povo de Deus, daqui a pouco a geração que entrou em Israel já tinha se esquecido tudo que os pais tinham vivido, e Deus teve que puxar a orelha do povo. Lembra da situação de Josué? A Bíblia diz que Deus olhou para Josué e disse assim ao povo: olha, diga a esse povo que se santifique, viu? Se santifique, viu? Porque senão amanhã eu não vou fazer porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vocês. Vocês vão passar o Rio Jordão, mas é necessário se santificar, porque o povo estava na promiscuidade tremenda, estava num bacanal triste, estava, não é, no culto a falsos deuses, era uma bagaceira só. E Deus mandou o líder Josué advertir o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vocês. Houve a travessia. Nós iremos atravessar isso tudo, mas precisamos nos santificar, precisamos aprender do Senhor como agir, o que fazer. E meus irmãos, até que ponto nós ficaríamos no mesmo lugar que Deus mandou, sabendo que ali tem prosperidade, ali é alegria, ali é festa, ali é fartura? Porque a Bíblia diz que Deus diz a Isaac: olha, fica onde tu está, Isaac, não sai não. Só que lá era fartura, lá era alegria, lá era festa, lá era a Canaã, vamos assim dizer. Lá era Estados Unidos, meu irmão, e aqui eu estou no terceiro mundo, fome, peste e guerra. Mas como foi Deus que tinha instruído Isaac? A Bíblia diz que Isaac fica ali, e ali recebeu todas as condições para ter um bom futuro. Todas as condições. E é fantástica essa história, porque, como eu disse, não é uma prosperidade apenas material. Isaac mente, dizendo, né, da sua esposa que era irmã, e aí aqueles que ali estavam perceberam que não era a esposa, não era a irmã, coisa nenhuma de Isaac. Ele tinha mentido. Então a gente percebe que esse texto é um crescimento de diversas áreas. Irmãos, quando nós somos instruídos por Deus, há crescimento em tudo, crescimento em tudo. Eu não sei se você está crescendo, ou se você está raquítico. Se você está raquítico, se você não está crescendo, se não há evolução na sua espiritualidade, na sua capacidade de ser amigo, de ser esposo, de ser funcionário, de ser um profissional, se você continua raquítico, é porque você não está ouvindo a instrução de Deus. Se você tem crescido enquanto marido, enquanto pai, enquanto filho, enquanto amigo, enquanto profissional, enquanto servo, enquanto discípulo, é porque você está ouvindo as instruções de Deus. Se você está raquítico, epa, para aí, você não está ouvindo as instruções do Senhor. E é muito sério isso para mim. Isto é muito sério. Você tem que crescer. Nós somos seres que, por estarmos em constantes ligações com Deus, com o Espírito Santo do Senhor, Ele vai nos moldando, não é? Ele vai nos aperfeiçoando. É isso que vai acontecer. A ordem de salvação tem a santificação, que é um processo contínuo e eterno. Esta ordem que eu já disse aqui aos irmãos, faz parte da nossa vida.
e nós somos de dia após dia, né, trabalhados pelo Espírito Santo do Senhor, porque o próprio Deus, todas as manhãs, Ele se renova, e Ele sendo Deus, Ele faz isto para nos aturar, não é? Para nos ter diante dEle. A santidade de Deus é tamanha que todas as manhãs ela se renova para nos receber, porque é só um Deus santo se renovando toda manhã para que a gente pudesse estar diante dEle. Se Deus, sendo Deus, todas as manhãs se renova, quanto mais eu e você. E a Bíblia diz aqui que Isaac fica no lugar onde Deus tinha dito para ele ficar. Agora minha pergunta é a você: até que ponto você daria crédito às instruções de Deus a ficar no lugar que aparentemente não era um lugar que estava sendo próspero, e que você olha para ali e diz: ali não, ali é a terra boa, ali é furar o poço da água, ali, não é? A relva está verde para que o gado possa pastar, eu vou para ali. Mas aí Deus diz assim: eu quero que você fique aqui. Até que ponto você agarraria as instruções de Deus e ficaria onde você está, mesmo tendo do outro lado do muro, da cerca, mais adiante, algo visivelmente melhor, mais apetitoso? Até que ponto você faria isto? Será que a situação por você hoje vivida não é a incapacidade de estar agarrado às instruções de Deus? Nós temos medo, porque somos finitos, mas Deus sabe lidar muito bem com a nossa finitude. Tanto é que Ele não coloca nos nossos ombros cargas além daquela que não podemos suportar. Deus não vai colocar nos nossos ombros cargas que não podemos suportar, carregar de forma alguma. Ele nos instrui naquilo que podemos, irmãos, ter condições de se agarrar e obedecer e seguir. Deus não vai colocar instruções diante de nós em inglês se a gente não sabe ler inglês. Está me entendendo? Deus não vai colocar umas instruções para a gente e a gente vai olhar assim, vai fazer força para entender. Não. Ele, quando disse a Isaac: Isaac, meu filho, fique aí. E a Bíblia diz que Isaac ficou. Deus está instruindo você nessa noite. Deus está dizendo a você nesta noite: filho, filha, é assim, é assado. O que você tem que fazer é isto, o que você tem que fazer é aquilo. Em nome de Jesus, eu quero que você entenda que você precisa agarrar essas instruções e seguir. Você precisa sentar com a sua casa. Vem cá, menino, vem cá, mulher, todo mundo assim. Quando você vai montar um móvel, um armário, um guarda-roupa de 10 portas, que você não sabe, não tem dinheiro para pagar a pessoa. Aconteceu isso comigo e com Shirley, lá no seminário. A gente tinha que montar e desmontar guarda-roupa, e tinha que jogar no chão, né, um manual de instrução, e ficava um lendo daqui, outro lendo dali. Deus está falando a você, querido: reúna a tua família, se junta com tua esposa, com teu esposo, toma um cafezinho, prepara aquele cafezinho na mesa e um DR, nós dois vamos ter uma conversa aqui. O que o pastor estava dizendo é para a gente tem que aprender a tomar decisões agora, para o nosso futuro. Chega da gente começar a investir naquilo que perde esse valor. Vamos investir naquilo que vai ajudar a nossa família daqui a 10, 20, 30 anos. Está na hora de você sentar com a sua casa e dizer: olha, vamos aqui tirar a cabeça de burro dentro da casa da gente. Porque quando pensa que não é briga, quando pensa que não é um para um lado para o outro. Vamos desenterrar essa cabeça de burro dentro da nossa casa. Está na hora de você sentar e dizer: peraí, eu vou seguir as orientações de Deus, as instruções do Senhor, e vou dar um upgrade, né, na minha vida profissional, na minha vida espiritual até mesmo. Porque do jeito que está, não dá não. Está na hora de nós fazermos isso, irmãos, porque Deus está nos instruindo, Deus está nos falando, Deus está dizendo. Quer você queira ouvir ou não, Ele vai falar. Ele está falando, Ele está instruindo. A igreja nesse tempo continua ouvindo a voz do Senhor, por mais infame que venha a ser a sociedade. Deus, Ele continuará falando, Deus continuará instruindo.
tenha condições de ouvir as instruções de Deus. E eu quero saber se você teria coragem de ficar onde você está e ver algo melhor ali e não ir. Eu não vou não, é Deus que me quer aqui. Eu não vou fazer isto não, Deus não quer não, Deus quer aquilo. Eu não vou me envolver com isso não, Deus não quer não. Você tem coragem de seguir as instruções do Senhor? Ou vai se deixar levar pela vida? Irmãos, a Bíblia diz no versículo 2, precisamente, que o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Isaque segue as orientações de Deus. Isaque não buscou, irmãos, andar segundo a sua própria vontade. Isaque seguiu as orientações de Deus. Deixe de seguir a sua própria vontade. O seu eu é falho. Você viu hoje pela manhã, a gente doida, não é? Você sabe disso. Até seu marido pode endoidar, até sua mulher pode endoidar. Mas como assim, pastor? O senhor vai dizer que em casa vai ser a loucura? Só tem hora que a gente tem loucura mesmo. E se a gente não sei, parou. Então ouça o Senhor, não busque, não é, atalhos. Muitas vezes a gente está buscando atalhos diante daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, diante daquilo que é o querer de Deus para a nossa vida. Irmãos, e é interessante porque descer ao Egito era na verdade reviver algumas coisas que Deus não queria. Buscar amizade com certas pessoas é trazer para a sua vida coisas que, quem sabe, já foi tirada da sua vida. Descer ao Egito aqui significava trazer para dentro da sua casa, ou conduzir a sua família para coisas que não era de Deus. Por isso que Deus disse a Isaque: filho, fique aí. E muitas vezes a gente não segue a orientação e quer fazer do nosso jeito. Eu compreendo, porque eu também gosto de fazer do meu jeito. Mas, irmãos, é melhor fazer do jeito de Deus. É melhor seguir as orientações de Deus e de mais ninguém. Porque quem sabe não fazer as orientações de Deus significa fazer as nossas ou de outras pessoas. E aí iremos conduzir o nosso casamento, a nossa casa, a nossa família, aquilo que somos, para lugares que não vai ser legal. E lá iremos ter em volta de nós mal-assombros, iremos ter em volta de nós coisas que vão querer nos destruir, que vão querer nos sepultar. Tem gente que, em vez de seguir as orientações de Deus, desceu ao Egito, tem descido ao Egito, está no Egito. No Egito, naquele momento, não houve libertação, e morreu lá, está sepultado lá. Tem gente que continua vivendo coisas em suas vidas, em seus casamentos, naquilo que ele mais gosta, sem vida, sem ressurreição, sem esperança, sem sonho. Come, bebe, dorme, come, bebe, dorme, vive o óbvio. Mas eu já disse que nós cristãos não fomos escolhidos por Deus, por meio de Jesus Cristo, para viver coisas óbvias, não. Nós vivemos além, porque nós não vivemos por vista. Nós não vivemos apenas da aparência. Só Deus e nós sabemos o que Ele tem feito, o que Ele tem realizado em nós. Tanto é que olhamos para tudo aquilo que nós vivemos hoje em dia e dizemos assim: se não fosse o Senhor caminhando comigo, não havia casório, não havia menino criado, não havia, barriga cheia, não havia teto, não havia isto ou aquilo. A gente sabe, porque sem Ele nada podemos fazer. Sem Ele nada podemos fazer. Meus irmãos, descer ao Egito era reviver velhas práticas. E eu quero dizer a você: não queira viver coisas na sua vida que Deus já libertou. Não queira viver coisas na sua vida que Deus já tirou. Não queira viver coisas na sua vida que hoje já, a expulsão. Não queira viver essas coisas, não queira de forma alguma. Se aquela amizade faz você lembrar
da sua época de solteiro, e aquela época de solteiro foi a pior da sua vida, foi a mais imunda, foi a mais distante de Deus, aliás, completamente distante do Senhor, não queira reviver essas paradas. Se velhas práticas, se velhas alianças faz você lembrar do momento escuro no seu casamento, não queira. Irmãos, é triste, mas é verdade. Hoje, lamentavelmente, as pessoas têm assumido para si, têm se envolvido com coisas que Deus já libertou de suas vidas. As pessoas querem viver coisas que já foram exorcizadas dos seus espíritos, da sua alma. Isso é lamentável. Não queira. Ouça Deus falar do teu coração, siga as orientações. No versículo 5, que Isaac ficou focado, obedeceu, guardou os preceitos, os mandamentos, os decretos e as leis do Senhor. Irmãos, foque na palavra do Senhor. A palavra, ela já foi lançada para que haja crescimento em você, na sua vida, na vida da sua família. Isaac, o texto diz, versículo 5, que ele ficou focado nos mandamentos do Senhor. E perceba que Isaac estava numa terra pagã. Isaac não estava na igreja batista do Nobre, não, arrodeado, dos discípulos, não, ele estava numa terra pagã. Mas ali mesmo, naquela terra pagã, focou nos mandamentos. Ele obedeceu, guardou os mandamentos, os preceitos do Senhor, os decretos e as leis de Deus. Quando se quer obedecer, pode estar Satanás rodeando você para cima e para baixo, de baixo para cima, você obedece a Deus, porque Ele não toca no fio do cabelo seu, se Deus não permitir, se você não der lugar, amém? É isso, meu amado, é isso, minha amada. Vigie na terra, você precisa estar atento a isso aí. Isaac, ele obedeceu a palavra de Deus, e Deus já tinha liberado a palavra para Isaac. Isaac, tu vai ser próspero, eu vou te abençoar, e a promessa que eu fiz a teu pai se manifestará na tua vida. Promessas de Deus passará de pai para filho. O culto, meus irmãos, é a perpetuidade da nossa vida para a glória de Deus. A minha filha, os meus netos, os meus bisnetos, e assim vai. Instrua hoje seu filho, coloca a palavra de Deus no seio da tua casa, no seio da tua família, no seio, do teu casamento, da tua história, das tuas amizades, dos teus negócios, dos teus trabalhos. Coloca a palavra de Deus, os mandamentos, os decretos do Senhor. Vive. E a tua geração o futuro da tua família, o futuro dos teus filhos vão desfrutar. Deus já tinha liberado uma palavra para Isaac aqui, dizendo a ele: filho, aquilo que eu prometi a Abraão vai passar por você. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não foi assim? Não é assim? A gente não dizemos, não é assim que nós sempre declaramos? E vai ser de João, de Lívia, e assim vai. Não é assim? De João, de Shirley, de Laís, e assim vai. É isso, irmãos. Por isso que vale a pena chegar para o menino e dizer: ô meu filho, desliga essa televisão. Vamos contar. Desliga essa televisão, vai-te embora fazer um negócio para tu crescer, vai-te embora para a escola dominical, acorda, eu mandei tu dormir de madrugada naquele videogame, vai para a escola dominical. Mas a gente não diz isso, o menino quer mandar na gente, a gente dá o chicote aos meninos, e dá o lombo a ele, meta aqui. A gente tem feito isso, e não pode ser assim. Nós não podemos, por hipótese alguma, apartar a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, os decretos do Senhor, do seio da nossa casa, da nossa família, da nossa vida. A palavra de ordem é obedecer, meus irmãos. E a Bíblia diz que Isaac obedeceu. Isaac disse: certo, Senhor. Ele obedeceu. O que é que está faltando a você para que você tenha uma vida de obediência? Para que você possa ter uma vida de obediência. Obedecer é cultuar, obedecer é glorificar, obedecer é servir, obedecer é trazer Deus para viver na nossa vida, é manifestar Deus na nossa vida. Por fim, meus irmãos, eu queria terminar nesta noite lendo o versículo 12,
que diz que Isaac formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. Naquele mesmo ano, Isaac desfrutou, Isaac foi próspero. E perceba, como eu disse a vocês, Isaac não estava no melhor lugar, Isaac não estava no lugar mais próspero, mas Deus fez com que Isaac aqui desfrutasse a 100 por um, e Deus o abençoou. Meus queridos, em nome de Jesus, não deixe de semear, você vai colher. O problema nosso é que nós não seguimos as instruções do Senhor. Ainda que você esteja passando dificuldade, ainda que você tenha a panela batendo uma na outra, não deixe de semear, não deixe de investir. A Bíblia diz que Isaac semeou e colheu a 100 por um, mesmo em um tempo de dificuldade, mesmo em um tempo de escassez, de miséria, de panela batendo uma na outra, é possível sim semear, e é possível sim desfrutar, colher. E a Bíblia diz que Deus abençoou Isaac. Deus quer te abençoar. Deus, Ele quer fazer maravilhas na tua vida, na tua casa, na vida da tua família, nos teus negócios, nos teus sonhos. Semeia, meu amado, semeia. Isaac, mesmo estando numa terra que não era naquele momento a mais próspera, a terra que aparentemente, humanamente falando, era o lugar certo de estar, ele plantou. E a Bíblia diz que ele planta e colhe 100 vezes mais. Poderia não plantar, poderia usar de desculpa dizer: tempo de crise não se planta, tempo de crise não se lança sementes, tempo de crise a gente deixa passar. Mas ele não fez isto. O diferencial é fazermos diferente quando todo mundo está fazendo do mesmo jeito. E nós somos filhos do Deus Altíssimo, nós recebemos dele a orientação. Você está disposto a semear? Saiba de uma coisa: a colheita vai ser grande em nome de Jesus. Que você possa tomar posse. A colheita vai ser grande em nome de Jesus para você, para a sua família, para a sua vida. Você sabe disso, que Deus, Ele tem o controle de tudo. Deus, Ele pode todas as coisas. Deus é o dono do ouro e da prata. Deus, Ele tem o controle do universo nas mãos. A Bíblia diz que Deus olhou para Jeremias e disse: olha, meu filho, você vai comprar aquela propriedade. Jeremias olhou e disse: que propriedade? Do meu primo Hananel. Ninguém queria essa propriedade, todo mundo estava indo embora, todo mundo estava vendendo. Mas Deus disse a Jeremias: você vai comprar. Eu vou comprar. Vai comprar. Ele comprou, porque a promessa de Deus é que naquele lugar iria ser a Times Square. Aquele lugar ia correr ali, aquela rua, onde todo comerciante, todo Wall Street, que lida, não é, com as bolsas do mundo todo, queria ter o escritório ali na rua, onde ninguém queria aquele terreno. E a promessa se cumpriu na vida de Jeremias. Você está entendendo, meu amado? Quando as pessoas dizem que não, ele diz que sim. Quando as pessoas dizem: não tem jeito, ele diz: tem jeito. Quando não é possível, ele diz: é possível. Eu sei que você já viveu muitas experiências com Deus. Eu sei que aquilo que Ele já fez na sua vida, Ele fará muito mais. E você sabe disso, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o alfa, é o ômega. E aquele que começou a boa obra na nossa vida completará. Aquele que tem negócio com a gente, meus irmãos, Satanás nenhum vai impedir de que Ele manifeste o querer dEle na nossa vida. Se você tem negócio com Deus, se você tem relacionamento com Deus, você vai ter do Senhor o cuidado, a paz, numa época de crise, de problema. Deus, Ele quer fazer infinitamente mais, além daquilo que você pensa, pede,
ou sonha, porque Ele é a fonte inesgotável. Deus é a fonte inesgotável. Eu bebo, você bebe, aquele que está ao seu lado bebe, aquele outro lá é a fonte inesgotável. Vinde a mim, vinde dele a cada um de nós. E assim como Isaac foi próspero porque seguiu as orientações do Senhor, os conselhos do Senhor, nesta noite, em nome de Jesus, siga as orientações de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe. Amém? Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Continua conosco, Senhor. Continua a nos falar, a nos orientar, a nos instruir. Que possamos, ó Deus, entender que ainda que estejamos em tempos difíceis, de crise, de escassez, de miséria, de panelas batendo uma na outra, que possamos, ó Deus, ter coragem de seguir as Tuas instruções, Pai, as Tuas orientações e semear, porque com certeza colheremos, Pai. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado a capacidade de, no dia de hoje, ó Deus, ouvir. O Senhor tem nos dito, Pai, que possamos ter a orientação, a dependência do Teu Espírito para seguir todas as orientações, no nome de Jesus. Amém.